As atividades na Câmara Municipal de Anápolis voltam nesta segunda-feira, 15 de junho, com a imagem da casa ainda mais arranhada. 2 decisões, uma do TCM e outra da Justiça Comum, proibiram e revogaram as gratificações concedidas para comissionados através da polêmica Portaria 418. Eu sou Danilo Boaventura e reservei o tema de hoje para repercutir a crise institucional do Legislativo anapolino. Ouvi o presidente da OAB Anápolis, Jorge Henrique Elias, e o advogado Rodrigo Chiarelotto, autor da ação popular para revogar a farra das gratificações na Câmara Municipal. Jorge Henrique Elias, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis, professor universitário há 6 anos e estamos aí, no cenário jurídico, tentando melhorar a nossa vida. Tá certo. Jorge, o que é uma ação popular? Justamente é aquela que representa os interesses difusos, os interesses coletivos, que vem a tentar representar aqueles que não têm voz individualmente, digamos assim, não é? E ela tem que ser impetrada só pode ser um advogado ou ela pode ser impetrada por qualquer cidadão, já que o nome já leva a ação popular? Não, pelo contrário. Tem os órgãos que têm a condição de impetrá-la justamente para defender, os interesses coletivos. O Ministério Público, associações, a Ordem dos Advogados e outras mais. Entendi. E quais são os aspectos que geralmente são apreciados pelo juízo quando se depara com uma ação popular? O principal aspecto é realmente do interesse popular, o que move, que motiva essa ação, Então, quando ajuizada, realmente vai se buscar a motivação dela. Entendi. E o Ministério Público, ele é ouvido? O juiz, ele procura o Ministério Público para que ele se manifeste ou nesse tipo de ação não tem a necessidade do magistrado ouvir o Ministério Público? Necessariamente ajuizada pelo Ministério Público ou não tendo sido ajuizada pelo Ministério Público, o magistrado vai buscar a opinião daquele que representa a coletividade, legitimamente falando, que é o MP. Então, nesse sentido, mesmo que não tenha sido movida pelo Ministério Público, o juiz vai querer ouvi-lo sempre. Isso é certo, não vai deixar de ouvir sempre o Ministério Público. É algo protocolar, então, né? Sim, é um requisito, é conditio sine qua non. Entendi. Sem a oitiva do Ministério Público não há deliberação. Entendi. Como é uma liminar, então ela pode ser, vamos assim dizer, ela pode ser apreciada também em outras instâncias, né? Se Claro, a parte que se sente... Se a parte que se... Sim, na verdade a ação popular, ela tem natureza, e fundamento constitucional, ela pode ser ajuizada por qualquer um do povo, certo? E ela visa sempre anular qualquer ato que leva o patrimônio público, a moralidade administrativa, meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, que qualquer um que esteja regular com seus deveres eleitorais pode ajuizar. Entendi. Jorge, eu preciso inclusive te perguntar isso. Como é que a OAB tem visto, vamos assim dizer, esse desenrolar lá na Câmara, essa questão que acabou parando no TCM, agora também foi para a esfera judicial, da questão das gratificações. A OAB tem acompanhado, chegou a emitir algum posicionamento a respeito? A verdade é que a gente, é claro, tem notícia, conhece, sabe, porém, óbvio, a Ordem dos Advogados, ela deve, a gente tem isso por meta, claro, meta, eu não diria meta, mas orientação. A gente espera a provocação de algum inscrito que se sinta lesado ou, enfim, que sinta lesado ou representado para que possamos falar. Então, assim, por exemplo, nesse caso, se chegasse até a ordem, a gente levaria ao conhecimento da comissão que está à frente, que conhece, que tem conhecimento técnico, teórico para falar sobre. Então, a diretoria ia pautar, mas depois de um parecer dessa comissão. Antes, não. Justamente porque ninguém sabe tudo, Então, a gente sempre, claro, pauta com aqueles que têm conhecimento específico sobre cada matéria.
nós temos comissão de direito da criança, direito da mulher, direito, enfim, de inúmeras áreas do direito, nós temos 32 comissões. E, é claro, para pautar sobre cada uma delas, antes, eu, enquanto presidente, ouviria o presidente de cada comissão. Entendi. Você está dizendo basicamente que isso não chegou a ser provocado dentro da OAB, então, né? Não chegou, não veio a conhecimento da ordem. Particularmente, estou recebendo essa notícia agora, né, por seu intermédio, mas que a partir do momento que chegar, eu tenho uma máxima comigo, que é justamente multiplicar para somar. Ou seja, tudo o que chega para a Ordem dos Advogados do Brasil hoje, ela é distribuída para uma comissão, uma equipe técnica que vai analisar, que vai pontuar, e aí sim, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, a gente vai dar uma manifestação. Se você falar assim, Jorge, hoje, qual que é a sua posição? Eu não vou falar, eu vou falar assim, olha, hoje eu não posso falar sem que antes seja analisado pelas nossas comissões temáticas. Entendi. Jorge, te agradeço muito por ter conversado com a gente, viu? Sempre à disposição. E a OAB está aqui para isso. É justamente para estar junto não só dos advogados, daqueles que ela representa, mas também da sociedade. Tá certo. Obrigado, viu, Jorge? Abraço. Meu nome é Rodrigo Quedelense, sou advogado, morador de Anápolis, nascido e criado aqui nesse município, né? A minha vida inteira trabalhei no setor privado, atuando como advogado recentemente há uns 5 anos, onde fui gerente operacional de empresa. Na verdade, iniciei como no departamento de TI, e depois que eu tive interesse nessa questão do direito, eu vi que o direito ele poderia nos proporcionar um conhecimento maior, né? Sempre fui muito envolvido com essa questão de gostava muito e gosto ainda de dialogar e tentar motivar a população a ter também essa aproximação mais com a política para que possa também ter mais acesso e reivindicar os seus direitos. Perfeito. Rodrigo, quando que você ingressou com essa ação popular e o que te motivou a fazer isso? Eu, na verdade, quando eu vi o seu portal, a matéria em si que você falava da questão das gratificações, da forma como foi proposta, e depois quando eu vi a nota pública que a Câmara soltou, onde ele desmerecia um pouco a sua matéria, alegando em si que você estava meio equivocado, e na verdade o seu raciocínio estava correto em si. E aquilo ali me chamou muita atenção e falei assim, não podemos, né, ficar calado diante de um fato tão grave desse. E aguardei um pouco para ver se algum dos outros vereadores se manifestasse a respeito. Fiz algumas postagens nas minhas páginas sociais, tentando ver que eu tenho alguns vereadores lá, inclusos como os meus amigos, seguidores. Até marquei eles nessa questão. Tive um embate ainda com um vereador, e mesmo assim não houve nenhuma questão de esclarecimento. Todos eles queriam alegar que sim, era correto. E por esse motivo eu achei que não. Por isso eu ingressei com a ação, com o propósito de tentar coibir esse tipo de ato, né, que é um prejuízo muito grande ao erário. Porque certamente tinha um plano de fundo atrás dessa portaria. Não é possível que eles iam deixar, por mais que a Câmara ela tem toda a equipe técnica justa, além do mais, existem vereadores que são advogados e eu deixar passar uma aberração dessa. Entendi. E foi a primeira vez que você ingressou com uma ação popular? Não, essa é a segunda ação popular. A primeira que eu havia ingressado era na questão do 13º e férias concedido aos vereadores na mesma legislatura, né? Eu achava que era inconstitucional porque precisava respeitar o princípio da anterioridade, mas aí o judiciário entendeu que não haveria necessidade porque havia uma lei anterior que previa essa condição, mas aí ela foi suspensa com uma ação junto ao STF que decidiu que é constitucional a remuneração. Mas eu acredito que seria inconstitucional, mas maior ainda ser imoral, né? Porque no momento que a gente vive de uma recessão econômica, um descaso com o dinheiro público, não faz sentido. Porque o agente político, para mim, ele é político. Ele não é um empregado que teria que ter todos os mimos de uma relação de trabalho em si, né? Ele exerce um cargo político. Então, por isso que eu ingressei.
Só que, infelizmente, não teve muito sucesso. Aí ela decidiram os tribunais que é devido, sim, à remuneração, eles fazerem jus ao recebimento do 13º e férias. Entendi. Nessa questão das gratificações, o argumento da Câmara tem sido dois, de que a redação da portaria ficou dúbia e que as gratificações servem para incrementar salários já muito defasados. Por que essas desculpas são fracas, na sua opinião? Porque a portaria é muito clara no que tange lá a questão da remuneração, que ela fala bem do ponto objetivo, ela fala que o valor da função gratificada do secretário parlamentar é 25.500. Ela não especifica mais nada, ela não fala que é um valor global a ser destinado para o gabinete. E o que mais me estranha, Danilo, é que os caras sabendo que ela era ilegal, imoral, também, era no máximo o que eles poderiam ter feito. Não precisava nem todo esse contorcionismo todo para tentar fazer uma defesa, tentar passar pano. Era simplesmente revogar a portaria e editar uma nova portaria. Mas eles insistem em continuar com a mesma portaria. Agora, por qual motivo que eles fazem essa insistência? A medida cautelar que foi concedida pelo TCM recentemente, ela também é importante para frear essa sanha da Câmara em permanecer concedendo essas gratificações? Sim, é muito importante a medida. Tanto é que o Tribunal de Contas do município percebeu que as gratificações também tem mais uma questão que também o Tribunal de Contas levantou, foi na questão que as gratificações são concedidas sem nenhum critério objetivo. Por qual motivo que eu quero agraciar o Danilo? Ele tem alguma questão técnica melhor, ou ele tem uma questão de condição de trabalho que favorece ao merecimento dessa portaria. A portaria, na verdade, essas gratificações, elas são distribuídas ao mero gosto, né? Com apadrinhamento, que eu vejo. Tanto é que na minha própria ação, essa que onde o juiz, o Dr. Carlos Eduardo, concedeu a liminar, eu desperto uma questão para o Ministério Público, porque daí sim ele tem legitimidade para que não possa, ser por meio de portaria, ser instituído gratificações. Tem uma lei que permite que o presidente da Câmara possa fazer essas gratificações por intermédio de portaria, mas é um ato infralegal, que não é permitido, entendeu? Já foi decidido, pacificado no STF, que não é permitido fazer por ato infralegal, e sim por meio de lei. Então, eu acredito que também vai ter esse outro desdobramento. Rodrigo, você acredita que a Procuradoria da Câmara vai tentar recorrer dessa liminar concedida? O direito de duplo grau de edição cabe a qualquer um. Provavelmente, eu acredito que eles vão ficar com insistência. Porque quando eu protocolei a ação popular, como vem o pedido liminar, a lei garante que o ente público ele se manifeste no prazo de 72 horas, mais ou menos. Eu tenho que olhar lá esse prazo, para que ele pudesse se manifestar e falar, estão querendo uma liminar aqui, para esse ato aqui. O que você tem a dizer? Eles fizeram todo um contorcionismo lá, falaram, tentando sustentar, resistindo à questão da portaria, sabendo que a portaria ela não prevalece. Eu acredito que eles podem tentar algum remédio junto ao tribunal para tentar derrubar a liminar, mas provavelmente vai dar infundada, uma vez que agora a gente também tem a questão do relatório do próprio Tribunal de Contas do município, né? Entendi. As sessões da Câmara voltam agora nessa segunda-feira, né? Eles ficaram aí um certo período de quarentena porque um segundo servidor testou positivo para a Covid-19. Você acredita que dessa vez os vereadores eles vão levar esse tema específico das gratificações para a tribuna ou devem permanecer em silêncio? Eu acredito que alguns agora levantam a bandeira, né? Porque como tem o clamor da população, eles vão querer meio que politizar, né? Infelizmente, Danilo, a gente está nesse momento aí no pleito, próximo do pleito eleitoral, então eles vão querer transformar, porque sabe que a população não está mais calada. Hoje as redes sociais, elas influenciam bastante. Então, eu acredito que alguns vão, mas agora tardiamente, né, se for pensar. Por que lá atrás não já se manifestaram antes? Alguém deles não levantou a mão e falou assim, opa, gente, não faz isso não, que está errado, eu vejo que não é o momento, tem outros momentos que a gente pudesse fazer essa questão. Eu acredito que possa surgir algum. Entendi. Você vai ficar acompanhando de qualquer forma, né? Vamos acompanhando diuturnamente, né, para ver qual que vai ser as decisões que vão ser tomadas. Rodrigo, te agradeço demais por ter conversado com a gente. Viu? Eu que agradeço. O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, lembro que o papel da imprensa profissional é perguntar, investigar e publicar tudo o que é de interesse público. É isso, até o próximo tema.